Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Andréia. Eu sou a Edna. E nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra aí para o seu coração, para as famílias do PAF. E com grande alegria nós estamos aqui. Nós sabemos, vocês sabem que nós estamos em quarentena, todos nós, e nós não estamos podendo estar presentes aí com vocês na comunidade, mas é um privilégio saber que esse vídeo vai chegar até a sua casa. E hoje nós vamos trazer um tema aqui de suma importância, como todos os outros, mas acredito que esse tema, a pessoa que está passando por isso, de repente uma família que está passando por isso, acredito que você vai ser muito impactada e nós cremos que esse tema vai fazer toda a diferença aí na sua casa, na sua vida, na sua família, porque eu creio que Deus tem o melhor para você e para nós. E hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Esse tema é forte demais, eu confesso para vocês que desde já eu nunca passei por isso, mas só de falar esse nome a gente já se transporta para uma situação de alguém que de repente já passou ou está passando, e a gente sabe o quanto que é difícil quando uma pessoa está passando por essa situação nesta casa. E eu queria, em primeiro lugar, falar um versículo para você já gravar no seu coração, para você entender o quanto Deus se importa com você e quanto você é importante. Olha isso que está escrito em Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Famílias, olha o amor de Deus por nós. Deus, Ele nos criou, Ele que nos fez, e a palavra de Deus fala, imagina nós olharmos para a cabeça de alguém, nós não temos ideia quantos fios de cabelo nós carregamos, mas a palavra de Deus fala que até a quantidade de fio de cabelos que nós temos em nossa cabeça, o Senhor, Ele sabe. O que quer dizer isso? Que o Senhor, Ele nos ama de tal forma que Ele nos fez, e o amor dele é tão grande por nós que Ele não quer nos ver sofrer. Ele não quer nos ver passar por certas situações que nós passamos. E um outro versículo está no Salmo 139:13, que fala assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu quero dizer para você, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, antes de sermos até mesmo um embrião, o Senhor já nos conhecia, Ele que nos fez. E voltando um pouquinho agora para o nosso tema, por que a gente frisou esses dois versículos? Para você primeiro entender o amor de Deus pela sua vida. Amém? Para você entender o quanto o Senhor te amou. E Ele não aceita você, mulher, que é tão amada, que foi criada por Ele, passar por certa situação. A palavra de Deus fala que nós somos imagens e semelhança do nosso Deus. Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver bem, Ele quer te ver desfrutar de tudo aquilo que Ele planejou para nós. E falando um pouquinho de violência doméstica, olha só. Violência doméstica significa qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e um dano moral ou patrimonial. O que quer dizer isso? Violência doméstica não é só quando você apanha, não é só quando muitas vezes você é agredida fisicamente, mas violência doméstica é quando você é agredido no seu psicológico, quando você é humilhada, quando você é xingada, quando você não é reconhecida. E por que nós estamos falando isso? Porque nós sabemos que quantas famílias muitas vezes passa por isso e muitas vezes ela não consegue falar, ela não vai atrás. Ela passa por essa situação e vive sofrendo aquele questionamento dentro dela. Quantas mães estão vivendo isso? Não é, Edna? Sim. A Edna já vai compartilhar um testemunho conosco, que eu acredito que essa palavra vai ser selada por esse testemunho que a Edna passou. E só mais um pouquinho explicando, antes da Edna entrar, olha só. Muitas vezes as mulheres apanham porque elas são provocadas. Olha isso, que interessante. De repente você é provocada por uma situação e você não consegue se proteger contra aquela situação. Olha só, as mulheres ficam ao lado dos agressores muitas vezes por medo, por vergonha, falta de recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe e nunca
para se manter na violência. Então, o que elas fazem? Por elas muitas vezes se sentir que não são protegidas, se sentir que não são amadas, elas continuam ali dentro daquela situação, porque elas entendem que qualquer dia ou algum dia esse cenário vai mudar. E muitas vezes elas ficam tantos anos e continuam dentro da mesma situação. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda ou pouca instrução? O que nós queremos te explicar em relação a isso? Às vezes a pessoa fala, olha, porque eu não tenho, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho uma faculdade, eu não tenho recursos para me manter, por isso que eu sou humilhada. Querida, não é. A violência doméstica, ela se distingue de qualquer tipo de classe social. Ela não tem diferença, é isso que quer dizer. Seja religião, orientação sexual, idade, grau de escolaridade, todos os dias, famílias, sejam pobres, sejam ricas, sejam humildes, qualquer grau, passam por essa situação. E o que acontece? Muitas vezes as crianças que estão dentro de casa, elas são o quê? Afetadas por isso. Elas veem o que está se passando dentro do seu lar, elas observam muitas vezes o pai xingando todos os dias, tendo confusão dentro de casa, agressão contra as suas mães, e elas começam a alimentar aquilo dentro delas. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha? Na verdade, não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher, querida, pode ser uma mulher linda, pode ser uma mulher mais humilde, pode ser uma mulher bem mais arrumada, não tem diferença. O problema não está muitas vezes na mulher, está no agressor que está tratando com essa mulher. E olha isso, para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores? Não. Tanto a proteção das vítimas quanto a punição dos agressores são importantes no combate à violência. Mas isso não é suficiente, principalmente porque a violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre com frequência em todos os âmbitos sociais, obedecendo a uma lógica de agressões que já são mapeadas pelo ciclo da violência. Então a Edna agora ela vai compartilhar um pouquinho conosco do testemunho dela, que eu acredito que vai falar muito com você. Falando do meu testemunho hoje, falar de tudo isso que a Andréia, né, falou, sobre que a violência doméstica ela não tem raça, ela não tem religião, ela não distingue a classe social. E uma das coisas que eu frisei muito bem quando ela falava é o psicológico, a agressão ela verbal. Eu passei por muitos anos convivendo ao lado de um agressor, ou seja, de uma pessoa que dizia que eu não conseguia porque tudo vem dentro, dentro de casa, porque não é lá fora. E a pessoa, ele usa mesmo dos argumentos que ele tem para te agredir com palavras, porque a agressão não é só de dar um tapa, de você ver a pessoa agredir. Ah, tá ali, tá agredindo, bateu, deu um tapa, ficou roxo, o olho, o rosto tá inchado, ou seja, né, bateu com pancada, espancou a pessoa. Não é só isso o tipo de agressão. As famílias, vocês, não sei se todas, ou seja, todos vocês aí que vão escutar, vão ouvir esse vídeo, esse testemunho, assim, gente, é muito importante, porque o que eu vou te dizer agora, o filho, ou seja, a agressão, ela não só vem para você, ou seja, vem para a criança, porque o mais atingido é a criança. Ela é a ponte,
Porque às vezes o agressor ele não quer só atingir, ele quer atingir você, mas ele esquece que tem um filho, que tem a criança, que é muito importante. Por quê? Isso vai causar um dano moral, ou seja, ele vai refletir lá fora o que ele está vivenciando dentro de casa, entende? Então, assim, isso é muito importante que você tome nota, ou seja, tome conhecimento, ou seja, você seja encorajada a não se dispor, a não passar por isso dentro da sua casa. Ou seja, você não pode ficar com medo, ou seja, você tem que entender quem você é. Você, mulher, é muito importante, como aqui a Andréia já falou isso. A violência doméstica, ela começa dentro da sua casa. O agressor, ou seja, a pessoa que está trazendo até você a agressão, ou seja, verbal, porque há mais, no meu testemunho, que estou falando aqui para você que está aí, é real, foi o que eu vivenciei por muitos anos. E eu tinha medo, eu me sentia o agressor, ou seja, você não tem aonde você morar, ou seja, você vai sair de casa. Ou seja, eu me submetia a tudo aquilo que ele estava me falando. Por quê? Eu tinha medo. Mas o que eu quero dizer para você, sabe quando isso tudo começou a me encorajar de uma forma, quando eu vi que a minha filha estava sendo afetada. Ou seja, a violência doméstica, ela vem até você, mulher, ou seja, porque a violência doméstica ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem classe social, ela não tem sexo, ou seja, a violência doméstica ela acontece todos os dias e dentro da minha própria casa, ou seja, fui passando por tudo isso, só que chegou uma situação que a minha filha, eu vi que ela já estava sendo afetada por essa agressão verbal que estava em mim, só que estava passando para ela. E o que eu quero dizer para você, nossos filhos são preciosos, são joias preciosas. Deus nos deu e confiou em nossas mãos para que nós possamos educá-los. Ou seja, o agressor, seja o pai, ou seja, quem for que seja, você, mulher, você que está aí ouvindo agora, você precisa ter uma certeza de que Deus, Ele pode mudar a sua história. E uma coisa que eu falo para vocês, a criança vivenciando tudo isso, ela reflete lá fora. Porque o agressor vai ser o seu filho, vai ser a criança. Ele vai ficar revoltado, ele vai ver a indigna, porque tudo que eu passava, a minha filha estava vendo. E ela queria me proteger, só que ela é indefesa, a criança. Então, o que eu quero dizer para você, que você vai até quando você vai passar por isso? Porque nós somos capazes, nós nascemos e Deus nos criou para um propósito. E não ficamos em casa passando por tudo isso. Você vai compartilhar, você vai viver sua vida o tempo todo dentro dessa situação. Compartilhando, ou seja, doente, porque a violência doméstica, ela gera uma doença psicologicamente, mental, afeta em tudo, afeta em todas as áreas, porque você não tem como sair dessa situação se você não tomar uma decisão e dizer, basta, chega, eu sou capaz, porque a mentira, ela não pode tomar conta da sua vida, porque você tem uma história. E uma coisa eu vou dizer aqui para você que está aí ouvindo esse testemunho, o Espírito Santo de Deus me encorajou. Um dia eu comecei e falei que eu não ia mais viver aquilo, porque eu não era mais aquela pessoa que eu estava vivendo, escrava daquela situação, escrava de uma situação que não era mais para mim. Porque o que eu quero dizer, até quando você vai viver, se você pode sobressair dessa, e você é capaz, não precisa, né, Andréia? Você não precisa se sentir, ficar submissa ao que o agressor está te falando, porque é mentira. E eu queria até frisar um pouco isso, né, sim, Edna? Porque assim, muitas mulheres, elas continuam dentro das suas casas porque elas têm medo de sair, exatamente, Edna, porque muitas vezes elas querem proteger os filhos.
Então, olha isso que acontece. Às vezes você tem um filho em casa e você tem medo. Puxa, como que essa criança vai ficar sem o pai? Então, pela proteção do filho, você se submete e fica passando isso. E olha que interessante, Edna. Essa mãe, muitas vezes, por não ter condições financeiras e depender desse marido, desse agressor, ela se mantém, ela continua dentro dessa casa, porque ela não tem condições financeiras, né, Edna, de estar indo embora e falar, eu vou viver a minha vida, eu não vou mais se submeter a isso. Então, dentro disso, Andréia, que você falou, foi o que eu passei, o que eu vivenciei. Eu, Edna, aqui, ó, eu vivenciei isso. Aí eu falava, mas como que eu vou sair dessa casa? Como que eu vou sair? Eu dentro da minha própria casa. Gente, dentro da minha própria casa, na qual eu sempre trabalhei, sempre me supria a casa, as necessidades da casa. Só que olha só, eu tomei uma decisão, eu fui encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Amém. Eu disse, aí Deus falou para mim, filha, quando Deus falou para mim, filha, você não vai mais passar por isso, porque você nasceu com um propósito. E esse propósito, hoje eu estou aqui para falar para vocês, que esse propósito, Deus está cumprindo em minha vida, porque eu saí da onde eu estava e fui viver uma vida digna, porque nós, mulheres, somos merecedoras, nós somos guerreiras, somos mulheres virtuosas. E você que está aí, saiba que você não merece, não precisa de passar pelo que você está passando. Verdade. E olha só algo que vem no meu espírito aqui agora, que às vezes tem mulheres, Edna, o que acontece? Elas acabam justificando essa atitude desse agressor dentro da casa delas. O que elas falam? Ai, é o jeito dele, ele não consegue controlar as emoções dele. Mas olha que interessante. Como que ele age só assim dentro da casa, praticamente agredindo só a família? Se fosse as emoções, se fosse algo que fosse psicológico dele, você concorda comigo que ele agrediria o chefe, agrediria um amigo, e ele não faz isso? Então, como que ele age assim só dentro da casa? Sabe por quê? Porque ele sabe que dentro da casa, aquela mulher, ela não vai ter a coragem de denunciar ele, porque se ele for agir assim com uma pessoa lá fora, com um chefe ou com alguém que é um pouco talvez mais instruído, jamais a pessoa vai permitir isso. Então, esses agressores, eles agem dentro de casa porque eles veem que essa mulher, ela é o quê? Ela não tem uma proteção. Ela não se defende, ela não consegue defender ela e o filho, e ele sabe que essa mulher é totalmente dependente dele no que diz respeito, de repente, a pagar um aluguel, a colocar uma alimentação dentro da casa. Só que eu quero dizer para você, a Edna é um exemplo para nós, porque ela conseguiu reverter essa situação. Ela saiu, ela não dependeu desse homem, né, Edna? E ela saiu de dentro da casa dela. Então, eu quero dizer para você, se você tem filhos, que você está passando essa situação de humilhação, sendo agredida, porque você tem medo de sair da sua casa, querida, não tenha medo. Deus tem o melhor para você. Eu creio que as portas vão se abrir e você não precisa passar por esse processo. É verdade, é verdade. Deus tem o melhor para você, e eu vou só concretizar tudo isso que a Andréia falou. Olha só, Deus tem o melhor para você, como Deus é criador. Ele criou todas as coisas e tudo é por Ele. E uma coisa, Deus não vai deixar faltar nada como Deus. Ele quem me sustenta, Ele quem me sustenta. Deus, Ele é fiel para cumprir todo o propósito. E eu digo para você, seja nesse momento que você está aí, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse testemunho, tudo que nós aqui, toda essa fala, esse testemunho é real, foi verdade, aquilo que eu passei. E a Andréia, ela pôde também acompanhar um pouco daquilo que eu vivenciei. Ela é minha amiga aqui, a gente tá sempre juntas, né? E assim, eu queria lembrar algo para você também que eu lembrei agora. Muitas vezes, essas crianças que estão dentro de casa, Edna, sabe o que acontece com elas?
A criança, ela muitas vezes ela não vai falar, mas ela vai guardar aquilo dentro dela. E aí sabe qual vai ser a reação dela? Na escola, ela vai ser aquela criança triste, aquela criança que está carregando amargura, deprimida, tristeza. Por quê? Porque ela está vendo o que está acontecendo dentro da casa dela, a violência dentro da casa dela. E isso começa a mexer com o psicológico dessa criança. E essa mãe, por trazer essa proteção, de querer proteger o filho, acaba passando por tudo isso e não tendo coragem de tomar uma decisão. Então, é aquilo que nós, né, do testemunho que eu falei, a criança reflete lá fora, seja na escola, seja no ambiente familiar, seja no local onde ele está com os amiguinhos, porque a criança, ela lá dentro da sala de aula, ele vai refletir, ele vai se expressar o que ele passa dentro de casa. E outra reação que essa criança pode ter, sabe qual que pode ser também? Ela talvez futuramente ela vai guardar esses atos dentro da casa dela, Edna, principalmente se for um menino, vamos dizer assim. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai agir como o pai age. De repente ele vai chegar na escola, vai querer agredir de repente os colegas, vai querer de repente ou até mesmo ele começar a agredir a mãe dentro de casa, a própria criança. Por quê? Porque ele vai repetir os atos do pai. E lembrando que a Edna, como ela comentou, nós somos amigas e ela, quando ela passou por esse processo, eu fiquei sabendo porque ela compartilhava um pouco comigo. E eu quero lembrar a importância de repente, você não ter alguém para conversar. Talvez você não esteja passando isso na sua casa, né, Edna? Graças a Deus por isso, mas você conhece uma amiga ou uma pessoa conhecida que está passando por isso, né? Um conhecido. Então, em primeiro lugar, abraça essa pessoa, mostra o amor de Deus por ela, o quanto ela é importante, o quanto ela nasceu para ser feliz, e a gente fica muito triste de ver ela passando por isso. E depois orienta ela a procurar, né? Nós temos o Ligue, o serviço disponível 24 horas todos os dias. O 180, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher e a ligação, lembrando que a ligação é gratuita, entendeu? Então você não vai pagar nada por essa ligação. Qualquer delegacia você pode fazer essa denúncia que eles vão te instruir. A única coisa, o nosso objetivo com esse vídeo é fazer com que você não continue nessa situação. E no final, vai ficar no final os links nesse vídeo, você pode olhar depois os links que vão estar alguns endereços, algumas referências de onde você pode estar procurando esse serviço de ajuda. Aí nossa intenção com esse pequeno vídeo é te instruir e fazer com que você entenda o amor de Deus pela sua vida e você não precisa passar por isso. Você é uma mulher amada, você é a imagem e semelhança de Deus, Ele te ama demais e Ele não quer que você sofra essa violência doméstica na sua casa. Olha o que diz a palavra em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus fala assim, ó: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus, Ele enviou Jesus, o seu maior tesouro, para que nós pudéssemos desfrutar desse amor, esse cuidado que Ele tem para conosco. Amém. Lindo, que lindo, Deus é lindo, Deus se importa com você. E olha só, lembrando que nós estamos vivendo isolamento social e o índice de violência doméstica aumentou. Cresceu muito. Cresceu. Nós vimos, né, nós temos números, né, gráficos aí de que realmente cresceu. Mas como Deus se importa com você, Deus se importa com você. E Ele hoje, Ele está trazendo até você a memória, aquilo que te dá esperança. Amém. E Ele vai fazer com que você, que está assistindo aí, que seja encorajada pelo Espírito Santo de Deus, como um dia eu fui. Foi o Espírito Santo de Deus quem me encorajou, né, Déia? E me capacitou e me deu sabedoria para tomar uma decisão de não mais passar por violência doméstica. Aí vai a mensagem. Que você seja abençoada ao ouvir esse vídeo, que ele seja
uma bênção para a sua vida, para a sua casa. Nós estamos aqui para ajudá-la, para estender as nossas mãos, abrir os nossos braços. Amém. E dizer que você é abençoada, é acolhida. Sinta-se abraçada e acolhida. Nós contamos com vocês e podem contar conosco assim que precisarem. Famílias do PAF, amamos vocês. Sim. Foi um privilégio nós estarmos aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Sim. E até a próxima. Tchau, tchau.